Pai querido, Pai Alto dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, coloco-me em Tua presença, Pai. Agradecido por ter sido levantado Teu profeta, pela Tua vontade e pela vontade de Yahshua Mashiach. Obrigado por esse privilégio, por tamanha honra. Mas nesta hora, Pai, eu quero que o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja exaltado, seja honrado, para a glória de Yahshua Mashiach, para o deleite de Yahshua Mashiach, que esse amigo que vos fala, esse profeta que Tu escolheste, que Tu elegeste antes da fundação do mundo, que ele, Pai, não seja notado, mas a Tua mensagem, Pai, a Tua palavra seja ouvida e ensinada, Pai, através desse canal que Tu mesmo, Pai, consagrou e inaugurou aqui nesta plataforma. Quero Te pedir, Pai, que a mensagem de hoje possa ter, Pai, um entendimento no coração de Teus eleitos, de Teus filhos escolhidos, para que eles possam, Pai, conhecer de fato quem é Yahshua e que tamanha, Pai, humildade e altruísmo ele manifestou-se ao aniquilar-se, Pai, da divindade que ele tinha, para assumir a forma humana e para na forma humana ser nosso intercessor diante de Ti. Coloca, Pai, as palavras certas nos lábios do Teu servo que fala contigo agora. E que ela entre, Pai, nos ouvidos de Teus eleitos, sem nenhuma interrupção, Pai, sem nenhuma artimanha do adversário. Que os Teus servos, aqueles que Tu elegeste antes da fundação do mundo, possam, Pai, atentar para a mensagem de agora, Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Eu sou Shaul Netzerim Madagalena. Shalaim de Yahshua a todos os irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nesse canal, onde nós vamos estudar, irmãos, vamos falar de um tema que nós encontramos no livro de Filipenses, o tema que fala da divindade de Yahshua antes dele assumir a forma humana, antes dele entregar ao Pai o atributo divino que ele tinha antes de vir à Terra. E esse atributo divino, irmãos, foi necessário o Pai criar Yahshua com ele, porque Yahweh é divino. E para que Yahshua pudesse conhecer o Pai, ele de fato, ele tinha que ter divindade nele, sim. Ele tinha que ter divindade nele, porque senão seria impossível ele conhecer o Pai. Quando o Pai criou Yahshua com divindade, irmãos. Ele não criou Yahshua sem a divindade. Agora, o que a gente deve entender é que Yahshua hoje, ele é 100% homem. Ele não é mais 100% divino. Porque antes dele vir à Terra, ele era 100% divino. Porém, entretanto, ao vir a este mundo, Yahshua assume a natureza humana e faz algo que nenhuma outra criatura vai poder fazer. Algo tremendo, irmãos. Nenhuma outra criatura vai poder fazer. Porque a divindade que Yahshua fez parte, junto com o Pai, Yahshua hoje não tem mais essa divindade. E nós vamos abrir as Escrituras e procurar, irmãos, eu procurei uma versão que traz um leque de visão
e de interpretação correta dentro desse assunto tão importante que é a divindade de Yahshua. Yahshua é 100% divino e 100% homem? Não é isso que as escrituras ensinam para nós. Yahshua é 100% homem, não mais 100% divino. Ele já foi 100% divino. Por que ele foi 100% divino? Para que ele pudesse conhecer o Pai o criou 100% divino. E o único de toda a criação que já teve divindade. E que nos deu o maior de todos os exemplos de altruísmo, de gratidão, de generosidade e, sobretudo, irmãos, de humildade. E sem mais delongas, vamos abrir as Escrituras em Filipenses 2, 6 até o 11. Filipenses 2, 6 até o 11. Que diz para nós assim, irmãos: que sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual ao Elohim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de madeiro. Aqui está cruz, mas se lê madeiro, porque a cruz é uma homenagem a Talmuz, que é outro assunto para outro tempo. Então, irmãos, nós vamos agora aqui dar uma olhada nessa palavra aqui, mas aniquilou-se a si mesmo. Aqui a primeira parte do verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo. Eu quero com vocês abrir agora o dicionário para que nós possamos entender o que é aniquilar-se a si mesmo. Aniquilou-se, né? Eu coloquei aqui e pedi para que nós pudéssemos entender o contexto de que nós vamos ler. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Conjugação regular, princípio regular. A forma aniquilou-se é a terceira pessoa singular do pretérito perfeito, do indicativo de aniquilar. Deu para entender? A forma aniquilou-se é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, do indicativo de aniquilar. E agora nós vamos ler aqui. Ó, que é reduzir a nada. Presta atenção, irmãos. Peraí. Eu não quero colocar aqui. Peraí, o que está acontecendo, pai? Peraí. Isso aqui tem que estar aqui para vocês. Isso aí. Muito bem. Vamos ver o que é aniquilar, irmãos. Verbo transitivo. Reduzir a nada. Destruir inteiramente. Que é igual a aniquilar. Figurado, abater, humilhar. Então, irmãos, Yahshua, como nós podemos entender, Yahshua, ele aniquilou, ele destruiu a divindade dele, no sentido de vir para a terra, quando ele entregou ao Pai o ser divino que ele era, a divindade que o Pai havia lhe dado. Ele nunca mais pôde pegar de volta, irmão. Nunca mais pôde receber de volta a divindade. E o porquê que Yahshua fez isso? Para mostrar para nós, irmãos, que só Yahweh é digno de ser adorado. E para que não houvesse o risco de alguém querer adorar a ele. Porque o fato dele ter divindade poderia correr o risco de alguém querer adorá-lo. E nós sabemos, irmãos, que Yahshua, ele nos ensina que a adoração só cabe ao Pai. Na tentação lá do deserto, Yahshua disse para o nosso inimigo: somente ao
ao teu Criador, somente ao teu Elohim adorarás. Somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. Então, irmãos, quando vocês podem entender, eu sinto-me um pouco triste quando eu tenho que ensinar aqui da forma didática e falar nos nomes paganizados, mas apenas como uma maneira didática. No meu dia a dia, no meu pessoal, na minha oração particular, quando eu não estou ensinando ninguém, os nomes paganizados eu não falo. Então, quando eu falo aqui no canal os nomes paganizados, é uma maneira didática e eu preciso falar. Por exemplo, na tentação lá do deserto, Yahshua falou para Satã: somente ao Elohim, somente ao teu Elohim adorarás, somente a Ele servirá e somente a Ele prestará culto. E o Elohim, irmãos, é uma palavra sagrada. Elohim é uma palavra que jamais poderia ser traduzida para os nomes paganizados que a gente conhece. Então, ali na tentação do deserto, Yahshua não ensina a trindade. Ele não falou para Satã que somente ao Pai, somente ao Filho e somente ao Espírito Santo você deve adorar. Ele não ensinou a trindade ali. Ali ele ensina somente ao Elohim. Que o sistema pegou o Elohim e entrelaçou com a palavra Deus, mas não tem nada a ver. Elohim não tem nada a ver com Deus não, irmãos. Não é Deus. É o sistema que colocou. Elohim é um nome próprio, porque ele representa a autoridade máxima do universo. Só ele, Yahweh, é o Elohim de nós todos. É o Criador de nós todos. Portanto, aonde nós vemos Deus, a gente tem que ler Criador ou Elohim. Não podemos ler nada mais do que isso. Não podemos interpretar nada mais do que isso. Porque qualquer coisa fora de Criador e fora de Elohim está fora. Está fora da realidade. Então o Yahshua, quando ele entrega ao Pai a divindade que ele tinha, ele entrega de uma maneira definitiva, irmãos. Em nenhum lugar das Escrituras, nós encontramos algum texto que aponta para nós que ele assumiu de novo a divindade que ele tinha. Nenhum texto, irmãos, mostra para nós que Yahshua assumiu a divindade novamente. As Escrituras, quando elas afirmam que só há um intercessor entre nós e o nosso Elohim, entre nós e Yahweh, o nosso Pai, é Yahshua Mashiach, homem. Yahshua Mashiach, divino, não existe mais. Ele entregou ao Pai, ele aniquilou. Ou seja, o que é aniquilar? É destruir o direito que ele tinha de possuir a divindade. Porque ele não teve a divindade, irmão, por usurpação. Vamos continuar a leitura. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de madeiro. Pelo que também o Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha, aqui tem uma redundância que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Deixa eu levar aqui para cima, irmão. Aqui o verso 11. É só o verso 11. Mas eu vou ler também os demais. E toda língua confesse que Yahshua Mashiach é o Yahshua para a glória do Elohim Pai, para a glória do Criador, o Pai. E aqui, irmãos, a gente tem que ler Yahshua. Porque, olha só a letra S, somente ela na maiúscula e o resto tudo na minúscula. Aqui se lê Yahshua. E parece aqui uma redundância, né? Que toda língua confesse que Yahshua Mashiach é o Yahshua para a glória
do Elohim Pai. Vocês estão vendo, irmãos? Então aqui, ó, se lê Yahshua. Aqui não lê Yahweh não, porque se tivesse todas as letras na maiúscula, nós deveríamos ler Yahweh, porque aí estaria falando do Pai. Então, e toda língua confesse que Yahshua Mashiach é o Elohim para a glória, melhor, é Yahshua para a glória do Elohim Pai. Entendeu? O Criador, o Pai. Então, nós precisamos entender e buscar o conhecimento. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Porque o Elohim é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos do Elohim, retendo a palavra da vida, para que no dia do Mashiach possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, irmãos, nós temos aqui alguns conselhos que o apóstolo Shaul nos dá a respeito do nosso procedimento, e nós temos que ter o sentimento que houve também em Yahshua, nosso Salvador. É evidente, irmãos, que se nós formos parar para olhar o micro e o macro dessas coisas que eu estou falando para vocês, que humildade nós deveríamos ter. O nosso Yahshua, o nosso Salvador, ele tinha a forma de Elohim, porque Yahweh, quando o criou uma porção divina em seu ser, que hoje ele já não tem mais essa porção divina, porque nós acabamos de ler que ele aniquilou. O que é aniquilar, irmãos? É destruir por completamente. E como que ele fez isso? Quando ele assumiu a natureza humana. Quando ele assumiu a forma de servo. E uma coisa interessante, meus irmãos, que quando ele estava na forma do Elohim, porque ele tinha divindade em si, ele ali não estava na forma de servo, irmãos. Ele ali estava na forma de alguém que merecia ser servido, porque ele tinha uma porção da divindade de Yahweh. E não era uma porção qualquer não, irmãos. Era uma porção que assemelhava ele com Yahweh, o Pai. Por quê? Para que ele pudesse conhecer o Pai da maneira que ele conhece, ele tinha que ter divindade. E ter divindade, irmão, no pleno sentido da palavra. Porque senão ele não pode conhecer o Pai. Porque se ele não tivesse a divindade plena, igual a do Pai, ele não tinha como conhecer o Pai. Mas ele, dentro dessa divindade, irmãos, ele entendeu que foi um privilégio do Pai dar a ele o conhecê-lo da maneira que ele conhece, e a capacidade que ele pode dar a quem ele quiser a honra de alguém desse mundo conhecer o Pai. E ele fez isso comigo, irmãos. Você pode me perguntar, como é que eu estou aqui vivo? É evidente, irmão, que ele não fez isso comigo nesse corpo. Ele não me levou na presença do Pai nesse corpo. Nananina, não. Porque foi em sonho, irmãos. Em sonho. E quando é em sonho, irmãos, a gente está numa estrutura que não é a mesma da carne. Na carne, ninguém pode ver Yahweh dos exércitos. E eu tinha feito um pedido igual o de Filipe. Naquela ocasião, ele não poderia mostrar o Pai para Filipe. Porque quem vê a Yahshua está vendo o Pai, não na essência do Pai. Porque nenhuma carne pode ver o Pai na essência do Pai. Mas, em sonho, irmãos, eu tinha pedido para Yahshua que ele me mostrasse
me desse um vislumbre, não me mostrar a integridade do Pai. Porque o Espírito que agora nós temos, e ele está pronto, conforme diz Yalcha. O Espírito, na verdade, está pronto. E como Yalcha fez isso, irmãos, em sonho, foi em sonho que ele me mostrou. Então Yalcha chegou, me levou num lugar, e existia uma cortina, irmãos, que eu não tenho como dizer a medida, o comprimento, a altura daquela cortina. Eu não tenho como falar isso. Eu não tenho palavras para dizer a altura daquela cortina, o comprimento daquela cortina que ele me mostrou. E ele, irmãos, quando ele abriu uma fechazinha, uma fendazinha da cortina, aquilo explodiu numa glória, irmãos. Explodiu numa glória tremenda, que aquela glória, ela transpassou dimensões, que eu, ali naquele sonho, eu despertei daquilo ali, e menos do que uma fração de segundo, era como que se o reflexo daquela glória ainda eu pudesse estar dentro do quarto. Foi uma coisa menos que fração de segundo. É como o Espírito assumindo a forma do corpo que estava ali inerte, lógico, com vida, com uma porção que pudesse manter ele vivo, porque quando a gente sonha, irmãos, o Espírito ele sai da gente, mas fica uma centelha dele para nos manter vivo. Então, quando o Espírito voltou para o meu corpo, é como que o meu corpo tivesse ainda com uma glória, mas foi uma coisa, irmãos, menos do que uma fração de segundo, porque se fosse um segundo eu tinha ficado cego igual o apóstolo Shaul ficou quando ele viu Yalcha numa glória muito evidente, inferior à glória do Pai. E eu só não fiquei cego ali, irmãos, porque foi menos do que uma fração de segundo, foi o tempo do Espírito voltar 100%, porque quando a gente sonha, é uma fagulha, uma centelha do Espírito fica em nós, e uma porção quase que 100% é que sai. Para Yalcha trazer as revelações, irmãos, muitas das vezes ele traz em sonhos. Então quando ele me mostrou isso, eu fiquei muito maravilhado, muito satisfeito. E hoje eu entendo o porquê que eu vivo uma vida simples, porque Yal, ele me colocou numa configuração, irmãos, de viver vida simples. Ele não me colocou numa configuração de viver vida luxuosa, porque a vida luxuosa está guardada para mais para frente. Então eu sei me contentar com um pouco. Não fico correndo atrás do vento, porque quem corre atrás de riqueza nesse mundo, irmão, está correndo atrás do vento. E eu quero mostrar para vocês do que eu estou falando desse sonho. Eu quero abrir as escrituras com vocês em 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1 Timóteo 6, 16. 1 Timóteo 6, 16. Isso é bem compatível, irmãos, com o que diz as Escrituras. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Assim seja. Então, irmãos, quem é que tem a imortalidade? Só ele tem. Nossa imortalidade ela é condicional, irmãos. A imortalidade nossa, e até a de Yalcha, é condicional à obediência ao Pai. Yalcha jamais vai desobedecer o Pai. Então, Yalcha tem imortalidade, os anjos que não caíram têm imortalidade. Por quê? Porque
estão na vontade do Pai, fazem a vontade do Pai. Mas no sentido de ter imortalidade, só o Pai tem, como nós acabamos de ler, só ele quem? O Pai. Porque a imortalidade do Pai, ela não é dependente de nada. O Pai, para ser imortal, ele não depende de nada. Nós, para sermos imortais, dependemos de viver na obediência do Pai. E uma coisa interessante, irmãos, eu não quero passar muito tempo não. Uma coisa interessante dentro desses contextos que eu estou falando para vocês, nós estamos... O nicho do estudo, o foco do estudo é nós falarmos aqui da divindade de Yahshua. Por que que Yahshua não é mais 100% divino? Ele não é nem mais 100 e nem meio, nem... Ele não tem mais divindade, ele entregou ao Pai. Ele aniquilou a divindade e assumiu a forma humana. Então, irmãos, como eu estou falando com vocês, Yahweh habita em luz inacessível, a qual nenhum dos homens podem ver. Por isso, Filipe teve que se contentar com aquilo que Yahshua falou para ele. Olha, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Por que Yahshua disse isso para Filipe? Por que Yahshua falou isso para Filipe? Porque o caráter do Pai está no caráter do Filho. Não é que quem vê o Filho está vendo o Pai, porque o Pai habita em luz inacessível. Então, irmãos, nós podemos ver que tamanha diferença de caráter que nós encontramos em Yahshua Mashiach em relação ao caráter do arqui-inimigo. Yahshua Mashiach, ele tinha a forma de Yahweh e não tinha essa forma por usurpação não, irmão. Não usurpou. O Pai o criou, ele com essa forma, com essa divindade que ele tinha antes de assumir a forma humana. E o que Yahweh pega e faz? Completamente diferente do adversário. Yahweh entrega ao Pai, mostrando para nós que até ele, que tinha a divindade igual a do Pai, ele não se sentiu digno de permanecer com ela. Ele devolve ao Pai. E não mais para requerer, não mais para pedir de volta. Porque quando ele assume a nossa natureza, irmãos, o nosso Yahshua Mashiach, o primeiro Adão, até Yahshua Mashiach assumir a nossa natureza humana, o primeiro Adão era o representante federativo da raça humana. Mas quando o segundo Adão vem, compra para Yahweh os filhos que estavam perdidos por causa da desobediência, agora Yahshua Mashiach é o representante federativo da raça humana. Nós, irmãos, não vamos correr mais o risco do pecado se levantar pela segunda vez. Não vamos correr esse risco. Sabe por quê, irmãos? O nosso representante, Yahshua Mashiach, ele mostrou ser um ser totalmente obediente ao Pai. Um ser totalmente generoso, totalmente altruísta. Um ser que tinha a divindade, entregou ao Pai. Ou seja, esse ser é nosso representante federativo agora da raça humana. Adão, antes da queda, o primeiro Adão, ele era o representante federativo da raça humana. Quando ele caiu, e Yahshua teve que vir nos resgatar, Adão passou agora a ser uma espécie, vamos dizer assim, não que, como é que eu posso colocar, pai? Adão, ele era o representante federativo da raça, mas o segundo Adão assumiu essa responsabilidade de ser o representante federativo da raça humana. Por quê? Porque foi ele quem pagou o preço da transgressão de Adão. Adão entregou o privilégio de ser o representante federativo da raça humana porque trocou esse privilégio por amor que ele tinha a Eva, sua mulher, sua esposa. Porque não foi Adão que comeu do fruto. Satã não deu o fruto para Adão comer. Foi Eva que pegou o fruto e Adão comeu. Ele comeu por amor a Eva.
ele se sentiu muito angustiado com a possibilidade de ficar sem a mulher dele. Então ele come, e não comeu por um engano. Ele não comeu por um engano, irmão, ele não foi enganado, quem foi enganado foi Eva. Mas ele perdeu esse posto de representante federativo da raça humana porque ele vendeu para Satã. Ele vendeu pelo amor que ele tinha a Eva. Porque Adão, o primeiro Adão, não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher, irmãos. Mas agora nós temos a tranquilidade, a certeza de saber que o representante federativo da raça humana é Yahushua Mashiach, homem, não mais Yahushua Mashiach, um ser divino. A divindade de Yahushua, irmãos, está segura, ele entregou ao Pai. Ele jamais vai pedir de volta essa divindade, porque ele agora é nosso representante. Ele agora, irmãos, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque ele está conosco no Ruach Kadosh, no Ruach Kadosh do Pai, no Ruach Kadosh de Yahu. Porque, irmãos, nós somos joias preciosas. E aí nós podemos também compreender, irmão, que amor profundo Yahu tem por nós, que amor profundo Yahushua Mashiach tem por nós. Yahu não poupou, irmãos, o seu único filho, o seu unigênito filho, um filho que participou com ele da sua divindade. Yahu não poupou esse filho, ele deu esse filho para nos salvar. E nós, irmãos, não devemos medir esforços para fazer a vontade do nosso irmão mais velho, Yahushua Mashiach. Nós não devemos medir esforços. Devemos fazer a vontade de Yahushua Mashiach. Porque ao fazer a vontade de Yahushua Mashiach, estamos fazendo a vontade de Yahu. Porque como nós podemos ver nessas revelações que eu estou trazendo para vocês, irmãos, Yahushua é um ser plenamente altruísta, plenamente abnegado, plenamente humilde. E Yahushua, irmãos, dentro dessa configuração toda que ele foi criado, irmãos, para expressar a imagem do Pai. Para expressar a imagem do Pai. É fantástico. Uma vez, irmãos, que o nosso Pai, ele é Ruach. O nosso Pai é Ruach, irmãos. E habita em luz inacessível. E Yahushua está à destra dele. E nós também estaremos, quando transformados num abrir e fechar de olhos, seremos. E muito em breve, meus irmãos, muito em breve, nós vamos fazer a nossa passagem desse mundo para o mundo ideal, para o mundo perfeito. E depois, esse mundo se tornará a capital do universo. Porque o trono de Yahu vai estar conosco aqui, mas é nesse mundo renovado. Que Yahu nos abençoe rica e abundantemente. Que Yahu faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. E Yahushua Mashiach, que assim seja.